Olha, a percepção do tempo, né, e os efeitos de tudo isso, dessa questão energética e de como isso afeta, se você não cuida do seu organismo, é um dos assuntos que a gente vai tratar nesse bloco com a doutora Sayuri Tikawa, que tem um foco para a medicina integrativa. É o assunto de hoje no programa Reportagens. A gente percebe, de um modo geral, acho que você também tem essa percepção de que as pessoas têm um comportamento pós-Covid meio modificado, estão aceleradas, estão agitadas, tudo muito simples, fica muito grande, está todo mundo muito tenso. A gente estava falando sobre isso no bloco anterior. Mas se eu não cuido, como que fica, né? O grande problema é isso a longo prazo, né? Ir se acumulando. Então, se você não limpa a sua casa, ela vai ficar daqui a pouco inabitável. Se você não limpa seu corpo, ninguém chega perto de você, porque vai ficar muito sujo. Então, a carga tóxica, ela pode tanto ser física, como ela pode ser energética, mental, de sentimento. Então, se você é um grande acumulador de ressentimentos, de raiva, de medo, de traumas, de vergonhas, enfim, de coisas negativas, você não vai relaxar, você não vai... É como se você tivesse fechado para ver as coisas boas, né? É como se... É um bloqueio. Imagina que a sua janela está completamente suja, você não consegue ver o que está lá fora. E você não consegue mais enxergar coisas boas, porque o seu ambiente interno, que é a sua mente, o seu corpo, está cheio de coisas ruins que você está ali guardando. Então, se você não esvazia das coisas ruins, você não consegue se encher das coisas boas, né? Você comentou comigo anteriormente, né, antes da entrevista. É ótimo cuidar do corpo, é ótimo cuidar da imagem, ter um sorriso bonito, cuidar de toda essa parte da alimentação, mas e a mente, né? E a mente, se eu não cuido da minha mente, como é que eu fico por dentro? Porque é ela que controla tudo, né? Claro. O que acontece é assim, que realmente é importante cuidar da alimentação, fazer exercício físico, ter hábitos saudáveis com o corpo. Mas se você abre mão dos doces, do excesso de bebidas alcoólicas, mas continua agarrado a esses sentimentos, a tanta raiva, a tanta revolta, a tanta intolerância, rancor, a mágoas. Então, tudo isso não vai resolver o problema. Então, quando eu falo para os pacientes, né, amigos, toda vez que eu converso com alguém e pergunta alguma dica, alguma coisa, eu sempre falo, gente, tem que limpar, que tudo que está limpo funciona melhor, né? E essa limpeza, ela é do corpo e da nossa mente. É uma limpeza energética também. Então, não adianta limpar apenas a parte física, né? Então, eu sempre comparo com alguma máquina, um carro, qualquer máquina, né? Você tem que trocar o filtro, você tem que trocar as coisas que estão sujas, você tem que jogar fora as coisas sujas para caber coisas boas. Você faz um procedimento na clínica que eu gosto muito e que eu sinto isso no meu dia a dia. Um dos procedimentos é o detox, ele vai por etapas, né? E você observa que quando você faz direitinho, na última etapa, você está completamente desintoxicado mesmo. Você está dormindo melhor, você está menos acelerado, você está mais tranquilo e você tem uma capacidade de visão maior. E sem contar hálito, suor, vou falar especificamente porque é assim que ele flui, né? Tudo isso modifica dentro de você. E isso é muito interessante porque é uma desintoxicação, é um procedimento de desintoxicação que você faz antes de qualquer processo com os seus pacientes, né? O que acontece é que o nosso corpo, eu falo assim, tem uma inteligência inata, ou seja, você já nasceu e com o teu coração batendo, com o teu pulmão funcionando, e você não precisou ensinar isso para ele. Então, são coisas que as tuas células já sabem fazer. Teu intestino, teu coração, teu pulmão. Por isso que, normalmente, as crianças são mais saudáveis. E aí, de repente, hoje eu atendi uma paciente, a partir dos 18 anos ela desenvolveu asma. E hoje ela tem 74. Mas ela não nasceu com asma. O corpo dela nasceu perfeito. Só que a carga tóxica vai acumulando, acumulando, e chega uma hora que você manifesta um sintoma, uma doença, algum mal-estar. Porque o teu corpo não está mais conseguindo funcionar como ele sabe funcionar por conta dos bloqueios de interferências, né? Então, quem dormia bem não dorme mais.
quem ia ao banheiro com frequência normal, agora tem o intestino preso, né? E você começa a ter um mau funcionamento dos sistemas por conta dessas sujeiras. Então, essas sujeiras são físicas e mentais. Então, alimentação, metais, parasitas, toda a poluição eletromagnética que nos cerca. E essa questão, mais uma vez, dos sentimentos, né? Você ficar agarrado com esses ressentimentos. Então, quando o detox acontece, quando a pessoa se abre mesmo para limpar, o que ela cria dentro do corpo? Espaço para as coisas boas. Então, você vai comer um alimento que é legal para você e você vai ter melhor absorção de vitaminas, de minerais, de proteínas, de tudo que você tem que absorver. E você vai conseguir enxergar as coisas boas, você vai conseguir ver pelo lado positivo, vai ver o copo mais cheio, né? Então, é tão comum as pessoas não conseguirem mais enxergar as coisas boas, mas por quê? Elas estão intoxicadas, só por isso. Por isso que eu quis dividir esse momento com você, porque é nessa linha as consultas, né? As consultas com a doutora Sayuri nunca dura menos de 2 horas. Porque é realmente feito todo um balanço e uma conversa com seus pacientes, e eu aprendi muito nesse processo. Eu acho que a questão não é nem toda somente física, é uma questão mesmo de mudança de pensamento, e isso vai refletindo aos poucos, cada um com o seu tempo, cada um da sua maneira, cada um de acordo com as suas atividades também diárias, né? A gente sabe que umas pessoas têm um corre-corre muito maior que as outras, mas eu acho muito interessante esse assunto, pensar no seu emocional pós-Covid, pensar no hormônio que você está trabalhando dentro do seu corpo pós tudo isso, pensar em suas atitudes pós tudo isso, né? Então, é sempre uma aula à parte, conversar com essa médica que lida com questões de medicina integrativa. Obrigada. Eu que agradeço, Marleide, e estou sempre à disposição, porque falar de coisa boa pode me chamar. Obrigada a você aí do outro lado. Fique com a nossa programação.